Vamos dar início à sessão de desagravo em favor do Dr. Marco e da doutora Ione. Todos nós sabemos de tudo aquilo que ocorreu no caso da UFMT. Quero deixar registrado, antes de mais nada, e até mesmo antes da minha manifestação e a manifestação daqueles que estarão com a palavra à disposição, que esse desagravo não é um desagravo contra a instituição Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, Militar do Estado de Mato Grosso. Esse desagravo é contra aqueles que comandaram e participaram daquele desastroso ato no episódio da UFMT. Desastroso contra os universitários, que são cidadãos que naquele momento se manifestavam, contra a imprensa, que teve tolhido o seu direito à liberdade de opinião e de trabalho efetivamente, e contra os advogados, que naquele momento pretendiam atender os seus clientes e tiveram suas prerrogativas absurda e violentamente restringidas pela Polícia Militar. Portanto, eu queria iniciar essa sessão de desagravo passando a palavra ao Dr. Daniel Teixeira, secretário-geral da Ordem, que vai fazer, na ausência do conselheiro Pedro Martins Verão, que foi o relator do desagravo, a leitura do voto. Com a palavra, Daniel, por favor. Processo 18/2013, TDP-OAB, assunto desagravo público em razão de ofensas às prerrogativas do advogado praticada por oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Ofendido: Ione Ferreira Castro, OAB 4298, Marco Antônio Magalhães de Santos, OAB 12.550, Ordem dos Advogados. Ofensores: Capitão PM Wittenberg Souza Maia, segundo TM PM Freitas, oficial da área do 1º Batalhão da Polícia Militar. Tenente PM Alexandro Marcontes Freitas, Tenente PM Roosevelt, PM Evandro de Oliveira Pereira Leite, Soldado PM Wellington Bispo Nunes, Relator Conselheiro Pedro Martins Verão. Trata-se de representação formulada pelo TDP, noticiando a ocorrência de ofensas, prerrogativas e agressões aos advogados Ione Castro e Marco dos Santos, bem como a Ordem dos Advogados do Brasil, quando aqueles, no exercício da advocacia, foram covardemente impedidos de exercer o munus constitucional do advogado em defesa da sociedade. Portanto, neste momento, não se analisa a ação dos manifestantes e da Polícia Militar, o que deve ser analisada na esfera competente e que não afasta de forma alguma acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil. Por tal razão, conheço a documentação apontada nesses autos na forma do que estabelece o artigo 7º, inciso 17 do 5º Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e artigo 18 do Regulamento Geral, por entender presente a existência de prova ou indício de ofensa relacionada ao exercício da profissão ou cargo da OAB. Infere-se a documentação que instrui o presente procedimento que no dia 6 de março do corrente ano, após a Polícia Militar ter efetuado a prisão de vários estudantes que participaram de uma manifestação, dirigiu-se ao plantão metropolitano da Polícia Judiciária Civil, localizado no bairro do Planalto, para acompanhar como advogada os procedimentos em desfavor dos estudantes presos, sendo impedida mediante violência policial e ofensas, como: cala a boca, porque aqui você não manda em nada, você não é nada aqui. Entretanto, ao tentar adentrar a sala onde os policiais agrediam os estudantes e faziam ameaças de uma série de violências, novamente foi impedida de entrar normalmente, sendo, porém, arrastada para o interior da sala e atirada por sobre uma mesa e recebendo voz de prisão, ao argumento de desacato à autoridade e lesão ao patrimônio público, como lhe teria dito o policial agressor. A cena e os abusos estão detalhadamente relatados no termo de declarações que prestou perante a autoridade policial. A truculência policial também é narrada pelo advogado Marco Antônio Magalhães dos Santos, conforme se vê em suas declarações. Eu vou deixar de ler as declarações porque elas realmente são muito longas. Consta das declarações de vários estudantes presos pela PM, colhidas pela autoridade policial, tais como Calbia Manuel de Souza, Cérvulo de Castilho Raial e outros. Entre aspas, que já no interior das delegacias, nas salas policiais, a advogada que estava acompanhando os estudantes foi impedida de entrar na sala
tendo os policiais militares fechado a porta com força e, em seguida, o policial acusou o advogado de ter depredado o patrimônio público, sendo que a advogada não fez nada na porta. A Constituição Federal estabelece a indispensabilidade e inviolabilidade do advogado no exercício de sua profissão, na forma contida no artigo 133 da Lei Maior. Essas características encontram-se albergadas no Estatuto da Advocacia, precisamente no artigo 7º, ressaltando que o advogado pode ingressar livremente nos órgãos judiciários, delegacias de polícia, repartições policiais, entre outros, a fim de exercer a atividade profissional, destacando-se o inciso 3. São direitos do advogado comunicar-se com seus clientes pessoal reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis, militares, ainda que considerados incomunicáveis. De igual forma, pode o advogado reclamar verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância do preceito de lei, regulamento ou regimento. Ademais, além dos policiais impedirem os advogados de exercerem seu munus público, numa demonstração de covardia e despreparo, fabricaram crimes para imputar aos mesmos, a fim de acobertar os atos de bandidos fardados que estavam praticando. Por isso, sugere a necessidade de agravo público, por trata-se de um ato estatutário e moral e constitui-se em reparação a uma ofensa ou uma injúria sofrida por advogado no exercício de sua militância ou em razão dela. E os oficiais da Polícia Militar agiram de forma inadequada ao preparo que deve ter o oficial da gloriosa Polícia Militar. Deveriam eles, como servidores públicos, dispensar ao advogado no exercício da profissão tratamento compatível com a dignidade da advocacia, mas não o fizeram. Preferiram afrontar as prerrogativas profissionais e aplaudindo o comportamento nojento de seus vassalos. A imunidade profissional estabelecida no Estatuto é a imunidade penal do advogado por suas manifestações, palavras e atos que possam ser considerados ofensivos por qualquer pessoa ou autoridade. Resulta da garantia do princípio da libertas conviciandi. A imunidade é relativa aos atos e manifestações empregados no exercício da advocacia. As prerrogativas dos advogados são verdadeiros direitos humanos, decorrentes dos direitos invioláveis à liberdade. Na busca de uma sociedade mais justa e fraterna, a atividade profissional do advogado assume papel decisivo, especialmente pela contribuição a desempenhar para o estabelecimento da democracia, estruturada e praticada com a participação da sociedade como um todo. O desagravo não é vingança, nem aspira a expor a execração ao ofensor. Tem por objeto atacar a ofensa e reparar no coração e na alma do ofendido o sofrimento, a angústia, a humilhação pela ofensa injusta experimentada no legítimo exercício da profissão. Trata-se de concessão de uma laura ao direito e à sociedade. A sua razão suprema, pois, não reside apenas na exaltação da pessoa desagravada, mas na defesa da honrabilidade da advocacia como instituição. Por tais premissas, a conclusão lógica é que a ordem não outorga privilégios aos advogados ofendidos, mas luz que se acende à defesa de seus direitos. Assim, o advogado ofendido, idoso ou jovem, eminente ou modesto, não deve jamais renunciar ao direito que tem ao desagravo público, porque juntamente com ele, desagravados também são a advocacia, o prestígio da classe e a OAB. O advogado que assim não age, amanhã será menos advogado. Desta forma, escorado na documentação que instrui a presente representação, fica demonstrado de forma notória a existência da ofensa, razão pela qual deixei de solicitar informações à autoridade ofensora. Pelo exposto, convencendo-me da existência de prova da ofensa relacionada ao exercício profissional, submeto a esse conselho que seja devidamente aprovada a sessão de desagravo público na forma regulamentar em desfavor dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. Independente da sessão de desagravo a ser realizada, recomendo que se extraia cópia do presente com a respectiva extrato de ata, remetendo-se aos advogados ofendidos e às autoridades tidas como ofensoras, e ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Mato Grosso, secretário de Segurança Pública, comandante do
Comando-Geral da Polícia, bem como ao Procurador-Geral de Justiça para conhecimento e providências. Por fim, recomendo que seja encaminhado expediente ao senhor Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso para que o mesmo adote orientações a todos os seus comandados quanto às prerrogativas do advogado em poder comunicar com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis, e que ao advogado é permitido ingressar livremente em qualquer sala ou dependência ou recinto que funcione em repartição pública, e no caso de repartições policiais, como delegacias e prisões, mesmo fora do horário de expediente, independente da presença de seus titulares, conforme dispõe a Lei 8906 de 94, sobre pena de ocorrência de novos fatos dessa natureza, ser responsabilizado criminalmente e por ato de improbidade administrativa, com as consequências legais. É como voto, relator Pedro Martins Verão. Ementa, advogado, desagravo público, policial militar que impede a intervenção e ingresso de advogado em sala onde se lava boletim de ocorrência e comunicação com o cliente. Exercício profissional violado. Abuso, ofensa caracterizada. Ao advogado é permitido ingressar livremente em qualquer sala de dependência de recinto com sua repartição pública, no caso de repartições policiais, como delegacias e prisões, mesmo fora de horário de expediente e independente da presença de seus titulares, conforme Lei 8906. É direito do advogado comunicar com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando eles se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimento civil ou militar, ainda que considerados incomunicáveis. Quero passar a palavra agora aos desagravados, iniciando pela doutora Ione Ferreira. Quero agradecer à Ordem pela iniciativa do mesmo, agradecer a cada um que está aqui, ter tirado um tempo do seu espaço de trabalho para estar aqui com a gente e fazer com que isso, eu não atuo na área, na esfera criminal, mas isso é uma prática comum da polícia. Eu gostaria que a gente fizesse daqui um marco para que se tirasse providências junto à delegacia, que fosse respeitado o direito de cada um de vocês que atua mais lá. A minha atuação é muito pouca lá. E assim, fui premiada naquele dia por estar lá, tá? Mas eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês e a iniciativa da Ordem em tomar esse ato com a gente. Com a palavra. Colegas, inicialmente quero cumprimentar toda a diretoria da OAB na presença, na pessoa do presidente Maurício e do presidente do TDP, Dr. Luiz da Penha, cumprimentando todos os membros da OAB, todos os conselheiros que estão aqui em Peló hoje para o encontro da reunião do Conselho. Quero dizer para todos que é um consolo saber que muitas vezes na solidão do nosso exercício da profissão lá na frente, na delegacia, em qualquer órgão que seja, quando nós estamos representando os nossos clientes, é muito bom saber que por detrás nós temos uma entidade que é respeitada e que acima de tudo respeita os seus advogados, os seus membros. É muito bom saber que a gente tem um amparo no exercício diário da nossa profissão. E não tenham dúvidas que muitas vezes essa solidão ela é muito forte e faz com que muitas vezes nós até pensemos em não fazer aquilo que é o certo do que nós temos que fazer, que é lutar pela defesa das nossas prerrogativas. Naquele momento que vi a colega sendo afrontada, eu me vi também afrontado, porque como ela eu também sou advogado. E quando me senti afrontado, me coloquei no lugar de todos os demais colegas que pelo estado inteiro aí afora estão sempre fazendo exatamente desenvolvendo esse exercício muitas vezes solitário. E que às vezes por achar que pode não ter o respaldo da instituição, muitas vezes se cala. Mas que eu tive essa coragem porque tinha a certeza de que a nossa instituição não ficaria omissa, ela não se calaria diante de uma arbitrariedade. Quando eles disseram
vocês me perdoem a expressão, mas é importante que eu diga isto, quando eu disse que eu era da OAB, que eu era do TDP e que eu queria ir ao encontro da defesa do direito da colega, eles me disseram: grande bosta que você é da OAB, grande bosta que você é da diretoria da OAB. Isso foi falou muito mais forte para mim, porque aí eu não me senti ofendido só por mim mesmo, me senti ofendido por todos nós, colegas, porque eu sei que a nossa luta é dura, é diária. A gente mata, não é um leão não, a gente mata 2, 3 leões por dia para desenvolver o nosso trabalho, para exercer a nossa profissão. E quando a gente pede o respeito à prerrogativa, não é por benefício próprio, não é por vontade, por querer ter regalia, mas é porque a garantia das prerrogativas, das nossas prerrogativas, é exatamente a garantia do próprio cidadão. Não estamos buscando para nós privilégios, mas sim estamos buscando as garantias para que a população, que muitas vezes não tem ninguém a recorrer, tenha em nós exatamente esse instrumento de superação das dificuldades. E sendo assim, então, eu me sinto plenamente recompensado por ter escolhido a profissão de advogado, estar lutando no dia a dia na defesa dos interesses do meu cliente, dos nossos clientes, da população, por saber que a nossa classe não é omissa, não foi omissa e nunca será omissa. Então quero agradecer a todos os colegas, a todos os conselheiros aqui presentes, em meu nome, em nome de todos os colegas, por este ato, que a gente, como foi muito bem lido, isso não é um ato de vingança, não, é um ato de reparação, para que todos os nossos colegas que tenham que desempenhar alguma ação e que precisem adotar uma postura firme, que eles se sintam encorajados, se sintam motivados, saber que os seus atos serão sempre respaldados pela nossa OAB. Muito obrigado a todos. Quero passar a palavra agora ao Dr. Luiz da Penha, valoroso, assim como valorosos são todos os membros do TDP, valoroso presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas. Obrigado, Tomás. Você não quer vir para a sombra aqui? Queria cumprimentar todos os conselheiros e advogados aqui presentes, na pessoa do Dr. Maurício Aldo, presidente da nossa seccional, e dizer que o objetivo do TDP e da Ordem dos Advogados do Brasil não é promover desagravos. Não é. Nós queríamos nunca estar promovendo esses desagravos. Mas enquanto houver autoridades violando prerrogativas, cerceando direitos, nós não vamos nos calar. Nós precisamos deixar claro, como já foi dito aqui no voto, que não é um ato de vingança. O que ocorre aqui é apenas um ato reparatório das ofensas que eles sofreram naquela delegacia. Doutor Ione, doutor Marco Antônio, se sintam amparados, se sintam desagravados, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, através do doutor Maurício Aldo, doutora Cláudia, vice-presidente, doutor Daniel, secretário-geral, e toda a diretoria, sempre respaldou todos os atos do TDP, todos os atos da comissão. Nunca se omitiram e sempre estiveram juntos. E nós jamais, mas jamais, nós iremos nos calar quando houver cerceamento de defesa. Quando alguém, inadvertidamente, ou, vamos dizer, voluntariamente, achar que ofender advogado ou que delegacia é propriedade dele, que delegacia é morada dele, onde é propriedade privada, que a gente não pode entrar. Enquanto houver pessoas desse nível, pessoas achando dessa forma, nós vamos estar combatendo, Então, nós vamos estar colocando todos os nossos componentes. Gostaria de agradecer todos aqui pela presença, doutor Wilson Neri, que está aqui, doutor Eduardo, doutor Ademar, vice-presidente do TDP, os membros valorosos do TDP, doutora Rosane, que está aqui, todos esses membros, que João Ricardo, que dioturnamente, no plantão 24 horas, a gente recebe uma ligação, ele sai de
de suas residências para atender esses chamados de vocês, de todos os advogados matogrossenses que por hora necessitam desse amparo. Então, essa solidão que o Dr. Marco Antônio disse jamais irá acontecer. Tá? Vocês não estão só, vocês têm por trás uma instituição muito forte, uma diretoria combativa e um TDP atuante. Então sintam-se desagravados, doutor Ione, doutor Marco Antônio, e contando sempre conosco, sempre com o TDP, sempre com a OAB, porque nós não vamos nos calar nunca, enquanto tiver violação de prerrogativa, enquanto tiver direitos e garantias violadas, nós vamos estar perto de vocês. Muito obrigado. Eu quero, até antes de falar, abrir a palavra para aqueles que queiram se manifestar, porque acho que é um momento importante. Nós temos hoje aqui, isso prova a importância do ato, representantes da advocacia de todos os ramos do direito, representantes de todos os órgãos da ordem, Caixa, ESA, conselheiros, subseções, conselheiros federais, enfim, nós temos aqui membros de comissões, o TDP, o TED, então eu gostaria de dar essa oportunidade para todos aqueles que queiram se manifestar, e a palavra está aberta aos senhores. Alguém vai falar? Léo vai falar? Não pode falar. Os colegas aí, os advogados, o pessoal da imprensa, os colegas desagravados, o Marco, e já reforçando os que me antecederam, não é nenhum prazer para a Ordem dos Advogados do Brasil realizar sessões de desagravos no nosso estado, no Brasil, enfim, contra qualquer autoridade ou contra qualquer instituição. Isso não é um prazer, não é esse o objetivo da OAB, mas isso é uma bandeira da ordem que, quando um advogado, no exercício do seu mistério, tiver um dos seus direitos ofendidos, que, diga-se, não são direitos do advogado, são garantias do cidadão de ser bem defendido por aquele profissional que o representa ali perante o Estado policial, perante o Estado juiz. Portanto, para esse cidadão exercer o que a Constituição lhe outorga como direito fundamental, que é a ampla defesa e o contraditório, ele tem que ter um advogado constituído com ampla liberdade para trabalhar. No Estado Democrático de Direito, não existe liberdade sem advogado. E não existe muito menos advogado sem liberdade. Ora, esta polícia militar, gloriosa polícia militar, que é paga com o dinheiro do povo para proteger o cidadão, não pode, ainda que, em sua minoria, contar com policiais despreparados, que não entendem que sua função não é combater o advogado, não é combater o criminoso, mas sim o crime. E cercear o advogado de defender qualquer criminoso já é um crime. Imagina a atuação colocada, a força excessiva colocada frente a uma manifestação de estudantes, onde a ordem não apoia a desordem. Mas, num país democrático, é nas ruas, é nos movimentos acadêmicos, nos movimentos universitários organizados, que se nascem as reivindicações, que se nascem as bandeiras de luta deste país. E não precisa retroagir para os tempos da ditadura, não preciso retroagir para o movimento universitário que ganhou as ruas no impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Portanto, senhores, Caco, doutor Ione, sintam-se aqui apoiados, sintam-se aqui respaldados pela instituição. E quero aqui parabenizá-los, estendendo esses cumprimentos ao TDP. Porque cada advogado, como diz o nosso presidente, que tem a sua prerrogativa ofendida e cala-se ou se cala, ele está dando uma procuração em branco para aqueles que se julgam acima da lei, entenderem que suas condutas são corretas e que eles têm o direito de ofender as prerrogativas do advogado, que é um direito do cidadão, uma garantia do cidadão. Por isso aqui quero parabenizá-los pela coragem de enfrentar a situação, isolados, solitários, como você disse, mas que de um momento para outro a força da nossa instituição
se uniu, se encorajou e foi lá dizer: olha, esta ofensa a este advogado ou a esta advogada não será tolerada em hipótese alguma. Por isso, meus queridos, quero aqui dizer que é mais um momento histórico da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso. Nós andaremos esse estado todo dizendo... Continua, Léo. Pode continuar. Dizendo que não toleraremos esse tipo de conduta quanto a qualquer autoridade. Buscaremos uma atuação harmônica entre a ordem, os poderes constituídos e os advogados. Mas parabéns pela coragem e sintam-se aqui desagravados. Muito obrigado. Minha crença, esses defensores da prerrogativa, esses PMs, quando eles tiverem que se defender, eles vão precisar de um advogado com liberdade de defesa, com liberdade e que seja observada a prerrogativa do advogado deles também na defesa do processo administrativo que eles vão sofrer. Eles vão precisar de nós também. Eu recebi até uma informação aqui do assessor que a imprensa tem que sair, então vou pedir só para a doutora Cláudia falar que ela quer falar alguma coisa a respeito do direito das mulheres advogadas, e aí depois eu vou me manifestar. Só rapidamente, eu já endosso todas as palavras que já foram ditas aqui, mas também na época, conversando com a doutora Ione, ela também se sentiu muito ofendida e que esses atos também foram praticados da forma como foram também, fazendo uso da condição dela de mulher. E o que essa demonstração aqui também vem dizer que a ordem, a diretoria, a nossa seccional também está pronta para sempre defender os direitos da mulher, os direitos da advogada, e isso a gente nunca vai permitir. Então sintam-se aqui todas as colegas que estão aqui presentes, que nós temos o apoio da nossa OAB e, como diz a Constituição, não existe diferenças entre homens e mulheres, e assim também nós temos que ser respeitadas. Senhores, eu queria inicialmente fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer inicialmente a doutora Ione e ao doutor Marco. Eu tenho dito em quase todas as manifestações, principalmente nas posses das subseções, em que fui acompanhado pelos diretores, pelos representantes da ESA, pelo Leonardo como presidente da Caixa, que todo advogado deve se sentir uma OAB na hora em que sai de sua casa para trabalhar. Como? Ciente de suas prerrogativas, ciente de seus direitos, sendo o primeiro a defender os seus direitos e as suas prerrogativas. A atuação da doutora Ione e do doutor Marco, que interferiu inclusive na agressão à doutora Ione, mostram que esses dois advogados sabem o que é ser uma OAB. Então eu queria primeiro agradecer e parabenizar o doutor Marco e a doutora Ione pela postura que tiveram naquele momento. Não posso deixar de agradecer e ressaltar, e até eu mesmo me surpreendo com a disposição do Tribunal de Defesa das Prerrogativas. O Tribunal de Defesa das Prerrogativas não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem horário durante a semana para atender o advogado. Naquele dia 6 de março, eu estive presente na delegacia e lá encontrei que já estavam há muito mais tempo que eu defendendo os advogados, o Tribunal de Defesa das Prerrogativas, apoiado pela Comissão de Direito Penal e Processo Penal, apoiado pela Comissão do Jovem Advogado, que foi prestar solidariedade não só ao advogado, mas aos jovens estudantes que ali estavam, que tiveram a sua liberdade de expressão tolhida naquele momento, horas antes. Então quero parabenizar e agradecer. Quero parabenizar e agradecer também o Conselho Seccional, e o faço na pessoa do Dr. Pedro Martins Verão, porque o Conselho Seccional, sensível à necessidade de análise e aprovação, atuou com urgência. E o desagravo, ele se faz sentir, beneficiando os desagravados e dando recado aos ofensores quando ele é feito assim, 1 mês e 20 dias depois do ocorrido. A unanimidade. Então o Conselho também está de parabéns, e todo o sistema OAB está de parabéns pela agilidade na aprovação e na realização desse desagravo. É só assim, volto a dizer, que o desagravo se faz sentir, tanto para o desagravado quanto para o ofensor. Quero dizer que vários erros graves foram cometidos naquele dia 6 de março. Já disse que esse desagravo não é contra a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é contra aqueles nominados na leitura do voto de desagravo. Mas é importante ressaltar
que alguns fatos graves, alguns atos graves foram praticados naquele episódio. Primeiramente contra os estudantes universitários, ali representando os cidadãos brasileiros, que têm a garantia individual constitucional de se manifestarem, de reclamarem, de discordarem, né? Direitos que a ordem sempre prima para si e para toda a sociedade, em defesa e pelo zelo da Constituição Federal. Sintam-se, portanto, desagravados também todos aqueles cidadãos que naquele momento queriam se manifestar, queriam melhores condições de estudo, de habitação e foram rechaçados com violência e com covardia por alguns poucos membros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Sintam-se desagravados também os membros da imprensa que não puderam exercer livremente sua profissão e com liberdade exercerem o direito de opinar e de informar a sociedade daquilo que estava acontecendo. A imprensa se sentiu, assim como seus colegas antecessores se sentiram nos momentos de ditadura, que corajosos se infiltraram no evento, se infiltraram no momento de dificuldade e de violência e foram tolhidos no seu direito de trabalhar. Agora, sem demérito e sem desprezo à cidadania, aos estudantes e à imprensa, o fato mais grave daquele dia foi a ofensa aos advogados, doutora Ione e doutor Marco Antônio, que não puderam atuar na defesa daqueles cidadãos. O advogado, ele não é indispensável unicamente à administração da justiça. O advogado é indispensável à administração da polícia, da Secretaria de Fazenda, do INCRA, do IBAMA, do PROCON. O advogado é indispensável à administração pública e não só é indispensável à administração da justiça. E por isso tem que ser respeitado. E não sou eu que digo isso, é a Constituição Federal. E quando falamos em estatuto, não estamos falando de um caderno interno da OAB, estamos falando de uma lei federal que tem que ser respeitada. E todas as prerrogativas previstas no artigo 6º e no artigo 7º devem ser respeitadas e defendidas num primeiro momento pelo advogado agravado e no segundo momento, como ocorre hoje e vem ocorrendo há 1 mês e 20 dias, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Não vou cansá-los, quero agradecer a presença de todos e quero me lembrar de uma passagem em Sinop, conversando agora na semana passada com o juiz que deferiu uma liminar para suspender o inquérito civil que visava tabelar o honorário de advogado. Conversando com ele aquele dia, estava acompanhado do Ulisses Rabaneda, naquela oportunidade, e de mais 10 advogados. Aquele juiz disse o seguinte: o senhor tem que ver que esses contratos, na maioria das vezes, são firmados com analfabetos. E eu respondi dizendo para ele o seguinte: ainda bem que existem advogados para atender os analfabetos e buscar aquilo que o INSS não provê a esses analfabetos. Então eu finalizo esse desagravo dizendo a toda a advocacia, mas especialmente a doutora Ione e ao doutor Marco Antônio, 2 vezes: ainda bem que existem os advogados. Ainda bem que existem os advogados. Obrigado.